Olá, queridos, agora nós vamos para o episódio 10, a destruição de Jerusalém e a diáspora, anos 70 depois de Cristo. O cenário dos impérios da antiguidade chega ao seu ápice militar. A história bíblica agora se funde definitivamente com a história mundial. O ano é 70 da nossa era. 40 anos antes, caminhando pelas ruas de Jerusalém, Jesus Cristo olhou para as monumentais pedras do segundo templo e profetizou nos bastidores do Espírito: não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O relógio do tempo correu, e o julgamento profético bate às portas da Judéia pelas mãos da maior máquina de guerra do planeta, o Império Romano. Sob o comando do general Tito, 4 legiões romanas cercam a cidade santa. Por quase 5 meses, Jerusalém é sufocada por trás dos seus muros. A fome e a guerra civil interna destroem a resistência dos judeus por dentro, enquanto as armas de ferro romanas golpeiam por fora, até que as defesas são rompidas. Os soldados de Roma invadem o pátio sagrado com fúria cega. Um soldado atira uma flecha ardente pelas janelas do templo e o coração espiritual do judaísmo é totalmente incendiado. O mal opera aqui de forma devastadora, acreditando que o queimar o templo e massacrar a população estaria arriscando o plano do Deus de Israel da face da terra de uma vez por todas. O grande erro dos generais de Roma e de todos os tiranos que subjugaram Jerusalém ao longo dos séculos foi acreditar que a força de suas legiões haveria de derrotá-los. Eles agiram na soberba do poder imperial, sem imaginar que a história humana é governada por um plano superior e que cada império que se levanta contra os decretos do céu um dia também provará o pó da ruína. Com as muralhas niveladas ao chão e a cidade destruída, mais de 1 milhão de judeus perdem a vida e os sobreviventes são expulsos de sua pátria. Eles são vendidos como escravos e espalhados pelos 4 cantos do mundo conhecido. Começa aqui a grande e definitiva diáspora, o período histórico em que os judeus se tornam um povo sem pátria, refugiados em terras estrangeiras, carregando o peso da desconfiança e do preconceito nos países onde buscavam abrigo. O mal parecia ter vencido no culto de suas estratégias imperiais, apagando a soberania política de Israel do mapa. Jerusalém virou cinzas e o judaísmo perdeu o seu centro físico, mas os bastidores da luz continuavam operando de forma soberana, sutil e irresistível. É o agir misterioso do Espírito Santo que usou a própria dispersão e as estradas construídas pelo Império Romano para espalhar a semente do cristianismo primitivo pelo mundo. Os cristãos, lembrando-se dos avisos de Jesus, haviam fugido da cidade antes do cerco final começar. Agora, livre das amarras do templo de pedra, os apóstolos e os discípulos marchavam de nação em nação, pregando que o verdadeiro templo agora habitava no coração de cada homem que cresce no Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O mal tentou esmagar o plano divino através do ferro de Roma, mas acabou acelerando a expansão da mensagem da cruz por toda a terra. Nenhuma opressão humana tem o poder de calar o que os bastidores do céu decidiram propagar. O ano 70 da era cristã não foi apenas o fim de uma revolta na província da Judéia. Ele estabeleceu um exato padrão das grandes crises globais de perseguição, refúgio e intolerância cultural que a humanidade testemunharia nos séculos seguintes. A destruição física de Jerusalém e a diáspora foram a raiz de onde brotaram séculos de preconceito e antissemitismo contra o povo sem nação, que passou a ser usado como bode expiatório pelos governos do mundo. A história trocou as legiões de Tito por exércitos modernos, substituiu as espadas de bronze por armas tecnológicas e os espólios do templo por confiscos estatais de bens. No entanto, os bastidores invisíveis permanecem rigorosamente intactos. O mal opera na escuridão da soberba militar, totalmente cego para o fato de que nenhuma dispersão humana é capaz de anular as promessas de retorno e de restauração que o nosso Deus Altíssimo já decretou. A história caminha a passos largos para o desfecho final escrito em Apocalipse.